bem-vindo. Esse é um episódio especial. Eu tô tendo a honra de entrevistar aqui uma pessoa que eu admiro, que nos tornamos amigos e cada vez mais, né? Acho que é como eu aprendi com o poeta amazonense, a amizade é uma construção constante, né? E ela não tem fim, porque ela se constrói. Mas eu quero dizer aqui, bem-vindo Rodrigo Rocha, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que é uma pessoa que, como eu já disse, é um amigo, eu admiro, e o Rodrigo tem uma carreira brilhante como profissional e como ser humano. Então, para dar as introduções, para quem está só nos ouvindo, o Rodrigo é vice-presidente de crescimento da UHG Brasil, que é a United Health Group, né, que é dona da Amil aqui no Brasil. É investidor, anjo, é palestrante, é mentor, já, na vida pessoal é montanhista, tem 2 livros escritos, um que chama Sistema de Estratégia Minimalista, o outro que está aqui comigo, que é Change in a Blink, que é um livro com propostas e artigos bem interessantes de uma visão de mundo. Rodrigo, bem-vindo, eu sou seu fã. Eu também sou seu fã, você é um presente que a vida me deu, eu tive essa oportunidade. Como você falou, uma construção, mas eu virei fã de carteirinha seu. Eu acho que é uma troca, toda conversa que eu tenho com você é sempre enriquecedora e eu aprendo muito com você. E é um prazer estar aqui com você e essa troca que a gente vai fazer hoje. Que legal. E olha, segue aí porque o Rodrigo é um cara tão profundo que um podcast não daria nem pra raspar a superfície, né? Então, Rodrigo, conta pra gente aí. Eu já te conheço, mas também vou aprender mais, e para quem está nos ouvindo, faz um resumão aí da tua história, para as pessoas te conhecerem, assim, e também ligando com isso, como que os seus valores, os seus princípios foram importantes nas decisões da sua vida pessoal, da sua trajetória profissional, Então, minha família, na verdade, a gente é do Rio de Janeiro, né? Meu avô era taxista. Que legal! Meu avô era taxista e pedreiro. Essa parte eu não sabia. Meu avô era taxista e pedreiro, da parte do meu pai, tá? E minha avó, ela trabalhava com Chico Xavier. Que legal! Eu também não sabia essa parte, tá vendo? A amizade sendo construída mais profundamente. Exatamente. E toda essa parte, eu acho que espiritual, que eu desenvolvi, talvez seja dela. E o mais engraçado é que eu não sabia, eu soube disso há pouco tempo. Quando eu comecei a me aprofundar, meu pai chegou e falou assim, putz, eu acho que você está indo no mesmo caminho da sua avó. Mas eu sempre escutei que minha avó era uma santa. Pelo meu tio, pelo meu pai. Mas e que ela parou de trabalhar com Chico Xavier porque é muito forte, né? Uma coisa muito forte e acaba destruindo a pessoa e ela não estava mais aguentando. Meu pai até ficou com medo e acabou com essa história. E ele... é engraçado, por isso eu acho que ele acabou se afastando um pouco dessa questão de espiritualidade por causa do medo que ele via acontecendo com minha avó. Mas meu pai foi médico, formado, depois acabou ele e meu tio criando a Amil, né, o maior plano de saúde aí do Brasil, e a gente acabou vindo para São Paulo. E meu pai sempre pegou muito pesado comigo nessa questão de educação. Sempre exigiu muito de mim. Isso fez com que eu também exigisse, me cobrasse muito. E eu comecei a trabalhar na empresa com 17 anos, mas desde pequenininho ele me levava em reuniões, eu estava sempre na empresa familiar, né? Aquelas coisas que você estava sempre ali. E com 16, 17 anos eu entrei na área de vendas da organização. E eu costumo dizer que trabalhar na área de vendas é uma escola, porque ali realmente eu aprendi a malandragem da rua. E um assunto que eu tava falando esses dias aí nas minhas redes sociais, etc. Que, cara, em venda você aprende as relações humanas, né? Você aprende Se você não aprender a ler o ser humano e por isso se conhece, você não vai ser um bom vendedor, né? Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa da questão de valores aqui. A humildade é fundamental ali na área de vendas, porque você é humilde de aprender. E eu estou começando ali pela porta de entrada. Meu pai sempre me ensinou isso. Você tem que começar por baixo. Você tem que começar ali. Uma coincidência na minha vida, meu pai me pôs para vender também, quando eu comecei a trabalhar com ele numa fábrica de portas e janelas, e ele me pôs para vender. E com detalhe, ele ligou pro primeiro cliente que eu ia visitar e falou, não compra dele, dá uma canseira nele. Não, mas é interessante, porque minha primeira reunião, naquela época a gente tinha feito um monte de besteira com os corretores e tudo mais, e ele falou, olha, marca uma reunião, leva no corretor que esteja mais puto com vocês, tá bom? Eu fui lá, eu escutava, saí com a orelha vermelha de tanto escutar.
Mas ali foi importante, porque eu comecei a escutar e percebi a importância de estar próximo dessas pessoas e escutar. E muitas vezes, que aí é a segunda questão de valores que eu utilizo muito, é a questão da compaixão, você entender o próximo, né? E principalmente na minha área aqui, que é a área de saúde, e a questão de propósito, né? Fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos, um propósito gigante, porque eu sou usuário, você é usuário, vocês, ouvintes, são usuários, é um propósito muito grande. Então você estar próximo, ter compaixão e ouvir as pessoas é uma coisa muito bacana. E aí eu fui crescendo na empresa, depois eu assumi um plano de saúde de top, depois de premium, depois eu assumi a área de marketing no Brasil, depois eu fui para fora, assumi a área de marketing global da organização. Quando eu te conheci, você estava nessa função, né? Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, foi uma experiência muito boa e voltei para ser vice-presidente aqui da organização, cuidando de toda a parte de crescimento. Que história fantástica, porque e depois, né, a empresa começou, né, que você contou aqui pelo seu pai, mas a empresa foi vendida para um dos grandes grupos mundiais de negócios e para ficar não era mais uma questão de família, né, era uma questão de competência, porque só ficou quem eles queriam, né, então é muito legal de ver isso e faço questão de reforçar isso, porque é sem dúvida nenhuma a tua competência que te mantém na posição que você está, e eu não sabia desse teu lado, agora, né, conhecendo mais, a gente já meditou junto, a gente já discutiu não, essa palavra não é boa, a gente já compartilhou, trocou muita coisa sobre essa busca de consciência, sobre essa busca da inteireza, da integridade, no campo também do metafísico, do espiritual, que acho que não tem como dissociar, acho que as empresas agora estão trazendo isso, né? Umas mais hard, assim, falando de mindfulness, as outras falando de soft skills, as outras falando de... Mas no fundo esse tema é trazer a espiritualidade para o campo dos negócios também, não de uma maneira religiosa ou piegas ou com dogma, mas, poxa, quem não tem esse lado da espiritualidade, seja com qualquer crença que for, vai estar com alguma falta, né? E saber dessa tua história, da tua avó, com o Chico Xavier, é muito legal, porque conecta também comigo. Meu avô tinha uma participação na linha do espírita kardecista, e depois eu te conto mais no particular, não que não tenha que contar, mas pra gente não fugir do foco. Mas quando você falou, eu falei, caramba, esse universo, ele tem umas sincronicidades que é a serendipidade, né? Então, e eu quero reforçar aqui um ponto do que você colocou, Rodrigo, da tua experiência com teu pai, de que ele foi rígido na educação, porque isso traz os valores e os princípios. Lógico que a forma às vezes pode ser um pouco demais, né? A gente tem que melhorar sempre os nossos filhos, mas as gerações anteriores eram o lado de ser um pouco mais exigentes. Eu vejo como uma boa questão, porque olha só a crise que a gente está de valores morais, a crise de dicotomia, de polaridade, que a gente está muito fruto de um afrouxamento, na minha ótica, dos princípios, né? dos valores. E eu reconheço aqui o quanto que você dá valor nisso, porque eu tive a honra também de ser entrevistado por um podcast que o Rodrigo criou, chamado Polaris, e um dos entrevistados que eu mais gostei de ouvir foi uma entrevista que ele fez com o pai dele. Então fica a dica aí, ouve lá, porque honrar pai e mãe é um fundamento que teve um mestre aí que já falou que era um dos principais, né? Então eu te admiro por isso. E como eu disse, a gente já meditou junto, a gente já tive a honra de participar de um conselho, né, de uma empresa aí onde você é sócio e essa amizade crescente. Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, que você compartilhasse com os ouvintes também. Como que você vê essa conexão e a importância dos temas da integridade, da cultura dos valores e mesmo da consciência nas empresas e na liderança, que eu sei que é um tema aí Uma coisa interessante que você está falando é que Peter Drucker, o pai da administração, para quem não conhece, ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava o seguinte, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Tá no meu livro essa frase. Tá? Tá. E é muito interessante essa frase pelo seguinte, que eu já passei com diversos executivos trabalhando, e muitos executivos acham que a cultura é uma bobeira, é uma bobagem. Que bobeira isso aí, vamos focar nos números, não na cultura. Só que realmente, se você não constrói a cultura, traz as pessoas certas, né? Se você pensar numa empresa, que é um CNPJ, nada mais é do que um conjunto de CPFs ali dentro. Exato. Né? É uma união de um monte de pessoas. E o grande papel do líder hoje são pessoas, é focar em pessoas. Se o líder hoje não gosta de pessoas, ele não é um líder, né? Porque não existe isso. Um líder, se ele não tem seguidores no sentido de liderança, né? Esse sentido, simplesmente não é um líder, a coisa não vai para frente. Então essa questão de cultura é uma coisa que eu acredito muito.
nessa questão de construção. E se você pegar outros líderes aí mundiais, como Jack Welch, por exemplo, que eu tive a oportunidade de estar com ele, Jack Welch... Aliás, você já teve com uns caras muito bons, né? Ele falava, e é engraçado, quando eu estive com ele, tinha uma pessoa que eu conhecia que ele tinha uma alta performance na organização. Uma performance gigante. Mas o como que ele agia que não era bacana, como que ele atingia as metas não era bacana. Os fins não podem justificar os meios, né? E eu perguntei para ele, para o Jack Welch, falei, o que eu faço com essa pessoa? Aí ele me perguntou, essa pessoa tem alta performance? Sim. Essa pessoa se encaixa com a cultura? Não, demite. Sem dúvida. Sem dúvida, demite. Porque essa pessoa não vai se encaixar. Interessante. Então isso, olha, tem muita gente que escuta o nosso podcast, o IntegriCast, né, da Escola da Integridade, a gente fala muito com empresas. Essa frase e essa história é muito importante. Porque outro dia conversando com a professora Lúcia Helena, né, no podcast que eu gravei com ela, eu também sou fã dela, fica aqui um abraço, um beijo pra ela. Ela falou uma coisa, se a gente tem o destino não muito definido, pautado nos valores, a alta performance nos leva mais rápido contra o muro. É isso aí. Então numa empresa é a mesma coisa, alta performance, alto rendimento, alto resultado financeiro, dá escândalo. Da falta de compliance, da quebra, ou quebra a cultura, né? Quebra toda a motivação da equipe porque atropelou muita gente. Então esse é um ponto muito importante de se olhar e grato por você trazer isso. Então eu aprendi muito com isso e esse é uma aula, um ensinamento que eu levei para a vida como um todo. Eu acho que não adianta a pessoa ter alta performance se ela não tem cultura e valores da organização. E principalmente eu acho que valores hoje em dia é uma coisa fundamental. A gente tem visto um monte de escândalos aí de todos os lados e isso pode não só no Brasil, né? Não só no mundo. E eu acho que e as pessoas têm que entender o seguinte: antigamente uma empresa era uma caixa preta, né? Você não tinha muito acesso, você não tinha muita coisa. Hoje em dia, na verdade, a empresa é uma caixa de cristal. A pessoa consegue enxergar lá dentro. Eu cansei de ir em reuniões, o Walter Longo é outra pessoa fantástica, que ele falava para mim o seguinte: hoje eu vou em uma reunião sabendo mais dessa empresa do que a própria pessoa que eu tenho em reunião. E é mesmo, hoje eu dou um Google aqui, entro no LinkedIn, falo com uma pessoa, falo aqui, os funcionários, querendo ou não, têm um poder de voz, né? Todo mundo transformou como mídia hoje, né? Todo mundo é mídia. Então é muito perigoso. Então você realmente modular e agir com os valores é muito importante. E trazendo um pouco para a minha área, a questão de marketing e tudo mais, empresas gastam milhões, né, bilhões às vezes em marketing, mas não adianta nada. Qual que era o teu orçamento de marketing lá na Global? Não, o meu Global lá não era nem tanto assim, mas era, vamos chamar uns 300 milhões de dólares. Nem tanto, só um pouco. Mas perto de uma Coca-Cola, perto de outras empresas assim, não era tanto. Mas o engraçado, e uma coisa que eu acredito muito, e até está no meu livro de Sistema de Estratégia Minimalista, que não adianta você falar se você não faz. Então, eu prefiro... É a congruência, né? Que é a integridade. Exatamente. Né? Eu prefiro gastar para melhorar a experiência do consumidor, do cliente, do que simplesmente botar na publicidade. É que até um tempo atrás gastava na publicidade, contava uma mentira, aquilo passava 1000 vezes, virava uma verdade e ninguém nunca descobria. Quando descobria, não tinha voz para falar. Hoje em dia, antes de a pessoa... ter voz para falar, ela já está fazendo um barulho e aí causa uma crise de imagem, cai a bolsa de valores, ou o cara pede demissão, ou seja, é um outro mundo que a gente vive, né? Então talvez por isso que está vindo à tona tanto ESG e essa transparência, né? Então muito legal, mas eu não só fazendo um gancho, quero te interromper, quero saber mais sobre essa história aí. Não, então eu acho que essa questão de focar no consumidor, ter compaixão, né? A questão de valores aqui é uma coisa que eu acredito muito, ter compaixão, integridade, é fundamental para o dia de hoje, né? Eu costumo dizer que hoje uma empresa ou um gestor, para ter sucesso, ele precisa focar em 3 P's, né? Pessoas, planeta e, óbvio, a performance como consequência, né? Pessoas, legal. Como eu falei, a questão do líder, né? Hoje se você é líder e você não gostar de pessoas, desculpa, você não é líder. Questão do planeta é muito mais profundo, porque a gente tem que sair do modelo egocêntrico, né, onde as empresas estão muito pensando nelas, né, os líderes estão pensando neles, por uma questão mais, nem ecológica que eu estou dizendo, mas uma questão de ecossistemas. Né? A questão de valor compartilhado, onde eu
me importo com os meus fornecedores, eu me importo com meus stakeholders para poder crescer, eu crescendo, eles crescem juntos, é fundamental. E isso é que vai criar a longevidade e a sustentabilidade de todos os setores. Isso eu acredito muito. E a terceira coisa é a questão da performance, que aí pode ser a performance que você quiser. A lógica financeira, porque o objetivo de uma empresa lógica é ter lucro, mas é também questão de satisfação do cliente, que é uma coisa, para mim, uma das coisas mais importantes. Inclusive na empresa onde eu trabalho, a gente costuma começar, às vezes, reuniões falando sobre atendimento, a performance do cliente, para depois ir para a parte financeira. Legal. Porque é o que traz o resultado depois, né? Como consequência. Se tiver ruim, o resultado do próximo quarter vai ser pior. Né? E a liderança? Qual que é o papel da liderança consciente, né? Eu sei que é um tema que você está estudando bastante. Faz diferença mesmo ou tanto faz? Não, eu acho que faz bastante. Isso é uma coisa que eu acredito profundamente. É o líder consciente. Eu acho que o líder, essa questão da pandemia, e eu acredito muito que a gente está num processo de o renascimento, né, do novo líder. Por quê? Se você for parar para pensar, o homem ele explorou os oceanos, né? Não foi à toa que a gente foi descoberto aqui no Brasil. Depois o homem chegou à Lua. E eu acho que mais do que nunca a gente está na nossa viagem mais profunda, que é a viagem interna. É a viagem do autoconhecimento. E essa viagem do autoconhecimento fez a gente repensar muitas coisas, principalmente a questão do propósito. Né? Qual é o seu propósito? Então, a quantidade de gente pedindo demissão, repensando o estilo de vida, acabando casamento, porque as pessoas estão repensando o seu propósito. Mas só um parênteses aqui, uma coisa que ontem eu fiquei refletindo muito sobre essa questão de propósito. E talvez eu tinha uma visão um pouco diferente, porque pensa só, a gente nasce, é influenciado por outras pessoas, né? A gente segue um caminho que às vezes a gente está se virando uma máscara de outras pessoas, até realmente você tirar essa máscara e vai se descobrir. Aí dá um trabalho, tirar as máscaras. Dá um trabalho, tirar essa máscara e tudo mais. E aí pensa só, você tem um propósito com 15 anos, provavelmente você vai ter um outro propósito com 25 anos, provavelmente você vai ter um outro propósito com 35 anos, provavelmente você vai ter outro propósito com 40. Então eu acho que na vida, eu fiquei pensando muito isso. A vida, a questão do propósito, a gente tem vários propósitos, né, durante o percorrer da vida. Por quê? Porque a gente é mutável. A gente veio para essa vida aqui para servir, para evoluir. E a evolução transforma o seu propósito também. E o mais interessante é que um dos meus seguidores, outro dia eu estava escrevendo sobre propósito, ela me perguntou, por acaso foi uma pergunta fantástica que eu tive que estudar. Foi o seguinte: qual é a média de idade que as pessoas acham o seu propósito? Que interessante. E eu fui pesquisar. E a resposta era 60 anos de idade. Eu falei, porra, não é possível, 60 anos de idade, eu não quero esperar até 60 anos para ter o meu propósito. E aí eu fiquei pensando nisso e eu falei, não, vou ter que acelerar esse processo aí. E na verdade, acho que a gente tem várias montanhas na vida, né? Eu sou uma pessoa que gosta de montanha, como você falou. A gente sobe várias montanhas, tem vários objetivos e vários propósitos. E eu fiquei pensando que talvez os 60 anos de idade, talvez seja o último propósito da vida dele e a pessoa acha, pô, será esse é meu último propósito, essa é a última corrida da minha vida. Então, para quem ainda acha que a questão, poxa, não achei o propósito, não sei o que, foca no presente, né? Eu acho, foca no presente que a ficha vai cair. Integridade já está no presente, né? Integridade está no presente. Muitas vezes a gente fica pensando muito no futuro ou no passado. E quando a gente pensa no futuro, o que acaba gerando no seu corpo? Ansiedade. Com certeza. E a ansiedade faz muito mal para você. Você vai ter burnout, você vai ter outras coisas. Se você ficar preso no passado... Depressão. Exatamente. Você está depressivo, porque é uma coisa que já aconteceu. Você não tem mais controle, acabou. E a única coisa que você tem controle é o presente. Recentemente, o Kelly Slater, o surfista, né, 50 anos de idade, ganhou um pipeline fantástico. E um jornalista perguntou para ele por que você estava pensando ali, né, para ganhar esse título, esse pipeline? Ele falou, eu só estava curtindo o momento, eu só estava surfando aquela onda e acabou. E ele não explicou mais nada. Eu vi essa. Maravilhoso. Isso está no flow. Você sabe o que me faz uma reflexão aqui, ping-pong, Rodrigo? E, cara, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, o Rodrigo podia ser meu coautor do livro, né? Porque a gente é muito conectado Eu vejo uma coisa. Uma vez o Dr. Wilson Gonzaga, um cara que eu quero te apresentar, o psiquiatra, já tem um podcast com ele. Uma vez ele me contou uma história, quase que uma piada, assim, ele falou mais ou menos assim, que quando ele estava na faixa da adolescência, lá pros 10, 15,
ele julgava as pessoas pelo tamanho, né? Você olha pra cima pelo tamanho, assim, pela força. Na faixa dos 20, ele julgava as pessoas pelo sex appeal, né? Pela sensualidade, pela beleza, né? Na faixa dos 30, ele começou a julgar as pessoas pelo dinheiro. Na faixa dos 40, ele começou a julgar as pessoas pelo poder. Interessante. Na faixa dos 50, ele começou a julgar as pessoas pelo conhecimento e pela sabedoria. E ele, quando me disse essa história, ele estava na faixa dos 60. E ele concluiu a história dele e falou assim: e agora eu estou na faixa dos 60, eu espero aprender a não julgar mais a ninguém. Fantástico. É de uma sabedoria isso, e quando a gente olha, tem gente nessa nova geração que eu acho que está vindo com o propósito já instalado do chip de fábrica, com uma recordação mais fácil do que a gente, e com menos máscaras, e que o assunto do autoconhecimento está voltando. E a palavra propósito que está na moda é muito bonita e vem à tona, né, para as empresas, para as pessoas, mas se a gente voltar lá no passado, eu gosto de voltar aos princípios, né, porque é voltar aos valores, é a grande busca da filosofia, que é qual o sentido da vida. Uhum. Qual o meu sentido nessa vida? Qual o sentido dessa vida para mim? Essa é a busca filosófica de quando os caras começaram a olhar para a natureza, pré-socrática, depois o Sócrates e vem conhece a ti mesmo. E aí, talvez essa idade de 60 anos, talvez, né, a minha inferência aqui do insight, pelo meu conhecimento também que nessa faixa, quando as pessoas começam a se desapegar do ego, já viveram, e porque se conhecem mais. Mas que talvez nessa nova geração, com tudo que está vindo agora, talvez os nossos filhos consigam entender mais claramente o seu propósito com 20. Mas fica essa coisa pra gente evoluir depois. Não, completamente. E eu acho que o que você está falando, eu vejo pelos meus 2 filhos. Eles têm uma personalidade muito forte. É totalmente diferente, né, a percepção de mundo do que a nossa. Exatamente. Então, assim, acho que você falou, já veio um chip ali que já sabe. E me veio uma frase aqui, tá? Pra Lógico. gente elocubrar depois, que é: o propósito expande. Ele não só muda circunstancialmente, ou você vai alterando a vida, como você disse, que é verdade, né? Mas talvez a frase é: o propósito expande conforme em proporção expande a consciência. Perfeito. Fecha aspas. Deve ser de algum filósofo que canalizou aqui. Já que eu canalizei, eu posso pôr meu nome. E eu vou pôr a frase nos teus P's, que eu achei maravilhoso, dos P's das pessoas, planeta e performance. Eu gostei. Esse eu gostei Esse você já tinha feito? Esse você trouxe agora, o do 3 P's? Não, é uma coisa que eu venho refletindo aí. Mas não é de tanto tempo, não. Então, esse eu quero pôr aí no nosso material enquanto os créditos. E quero fazer um wrap-up aqui da fala dessa pergunta, porque, né, falei do teu pai, eu acho que essa entrevistado traz esses princípios e propósitos. Você falou da tua venda, começou com venda, falei dos relacionamentos. Você falou entender de pessoas. A gente é tão conectado porque antes de ontem eu fiz um post com uma frase do Simon Sinek, né, que eu gosto muito dele. A frase é: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócios. Exatamente. E a minha ficha caiu e eu fiz uma frase minha que é: se você não entende de pessoas, você não compreende a si mesmo. É isso aí. E a gente volta nesse ponto dos princípios, dos valores, do autoconhecimento. Então, é tão interessante, né, que essa busca da consciência da espiritualidade e dos propósitos dos negócios, ele pode voltar, ele vai cair nos princípios, nos valores, ele vai cair na filosofia mais primordial de busca de sentido, e ele vai cair também na mais primordial busca filosófica de conhecer-te a ti mesmo. Então eu fico ao mesmo tempo maravilhado, como disse, né, Da Vinci, né, o mais alto grau da sofisticação, da complexidade é a simplicidade. E aí conecta com o título do teu livro, né, de minimalista. E eu já emendo, não sei se você quer fazer um comentário sobre isso. Não, eu já posso emendar até com essa questão do minimalismo. Perfeito. Aí, porque você tocou num assunto, hoje em dia na sociedade, a gente é bombardeado por informação. Né? Hoje, para comprar, o processo de decisão para você comprar uma pasta de dente no supermercado é uma loucura. Você vai lá, tem vermelho, amarelo, verde, sabor manga com catupiry, entendeu? O cara é criativo hoje em dia. Então, o seu processo de decisão hoje em dia é muito difícil. E ao mesmo tempo que eu venho sentindo é que as pessoas elas estão muito apegadas ao modismo.
Então elas estão preferindo... Mais influenciáveis do que antes, né? Mais influenciáveis do que antes. E isso acaba, como consequência, botando muito lixo na sociedade. Então existe uma poluição, e quando eu digo poluição é 360, sonora, visual, tudo, que é gigante. E isso acaba te fazendo muito mal, né? Porque te influencia e a gente acaba preferindo às vezes a quantidade do que a qualidade. E aí isso leva também para uma vida de ilusão, para uma vida de visual, para uma vida de ego, né? Não, total. E aí, fazendo uma analogia, eu também tive a honra de entrevistar a professora. Que legal. E eu sou uma pessoa, eu adoro estudar. E eu sempre escuto um monte de gente falando, pô, eu leio 5 livros, 7 livros ao mesmo tempo. E eu caí nessa, eu falei, beleza, vou começar a estudar. Só que aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, o que você acha disso? E ela simplesmente falou uma coisa para mim muito interessante. Que o livro começa quando você termina ele. Maravilhoso. Por quê? Você não é simplesmente só ler e acabou e passou. É o que você aprendeu, o que você vai aplicar na sua vida com aquilo. Então imagina você acaba 5, 7 livros, você acaba não absorvendo nada. A gente não tem a capacidade de absorver tudo isso. Você pode pegar as pessoas mais inteligentes que vão ficar malucas com isso. Aí fica superficial. Fica superficial. E eu acho que a gente está numa sociedade rasa e não profunda. Muito superficial. É duro falar isso. Mas é bom a gente falar isso, porque... E não no tom de crítica nos achando melhor, não, mas num tom de autocrítica, num tom de reflexão, que é reflexo. Reflexo da sociedade somos nós. Mas eu concordo com você em gênero, número e grau, porque essa superficialidade aumenta a distância do centro, né, do equilíbrio, aumenta o apego às polaridades e aumenta essa dicotomia que a gente vê no mundo. E essa superficialidade, na minha opinião, se traduz em mais depressão, mais ansiedade, mais... E o Fábio Gabas, né, um médico amigo em comum, ele trouxe uma frase, eu não lembro de quem é o autor, mas que resume isso tudo, né? O excesso de informação gera déficit de atenção. É isso. E eu falo nas minhas palestras, num contexto onde a gente está hoje, o cara abre o Google e faz qualquer pergunta, o Google responde. Vem 13 milhões de respostas. Você tem. Aí o que você faz com isso? Já dá aquela crise de decisão. Porque ou você vai clicar naquela que está escrito anúncio, e aí você está sendo influenciado por alguém que pagou, ou quantas pessoas passam da página 1 no Google? Exato. Então, você realmente queria saber aquilo? Exato. Ou o algoritmo teve que escolher por você? E eu até entendo que na maioria das vezes é um processo de difícil tomar a decisão ou de aprofundar, porque eu já estou na próxima, né? Eu estou na próxima. Então, a gente hoje vive nesse excesso de informação, excesso de comunicação, que nos leva para um excesso de conhecimento, mas o conhecimento não nos está deixando mais saudáveis, mais espiritualizados, mais conscientes, mais íntegros. Então, por isso que a minha proposta do Homo Conscious, que é transformar a informação em sabedoria. Cara, e emendando aqui nesse papo maravilhoso que a gente está aqui junto, Rodrigo, mais uma pergunta para você, né? Que já falou um tanto, tem essa carreira brilhante na área de saúde, uma vida de um cara que gosta de estudar, aprofundar em si próprio e nos estudos. Mas nessa área de saúde eu tô querendo abrir um pouquinho a cozinha, assim. Conta aí pra gente, cara. Uma empresa de saúde é saudável? Como está essa questão da saúde emocional, mental, depressão, ansiedade, burnout? Não na sua empresa que você trabalha, mas no segmento. Existe um paradoxo nisso? A provocação é porque eu acho que sim, né? Eu acho que é perfeito. Primeiro, indo bem direto ao ponto, não é saudável. Por quê? Porque nós somos humanos. Exato. Linda resposta. Nós somos humanos, né? É a mesma coisa, você pode pegar um psicólogo, você vai ver que ele está tratando pessoas, mas ele é cheio de problemas, né? E o pior, não sabe tratar os problemas dele. Ele precisa de ajuda. Então, acho que todos precisam de ajuda. O paciente dele acaba sendo o psicólogo dele, né? Exatamente. Então, é uma troca. É um estelionato quase, né? A questão do burnout é muito interessante, porque essa é uma bandeira que a gente levantou e agarrou muito forte, porque isso está afetando a sociedade como um todo. E se você pegar no início da pandemia, a linha de front mesmo, que são os enfermeiros, os médicos, eles trabalharam muito, eles sofreram muito. Então a quantidade de burnout e todo o apoio possível que a gente teve que dar foi gigante. Então a gente vive numa guerra, né? Agora a gente realmente está numa guerra, mas a gente já estava vivendo numa guerra e a gente não sabia. Só que eram armas diferentes e os nossos soldados eram os enfermeiros e os médicos.
E gerou um estresse gigante, né? Em todo mundo, porque as pessoas com medo de pegar doença, não sabem o que vai acontecer, né? Quando a gente está no meio do furacão, é muito difícil saber para onde tá indo as coisas. Quanto tempo ele vai durar, né? Exato, a gente fala de uma doença que é nova. A gente provavelmente está começando a entender o que está acontecendo. Mas indo nessa linha do burnout, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês que é o seguinte. Pensa o papel da casa, como era e o papel da casa hoje. A casa antigamente era como se fosse um templo. Você ia lá, você tinha sua família, era seu lugar de descanso, seu lugar sagrado. Agora, com essa questão de mundo de cabeça para baixo, de a gente não saber o que é home office, o que não é, híbrido e tal, a casa, o papel da casa é híbrido hoje. Por quê? A casa virou um hub. Lá dentro você come, treina, né? Trabalha, cuida dos seus filhos. E como é que você equilibra essa casa, onde era um lugar sagrado, que você não trazia os problemas e todos os problemas estão lá dentro? E isso acaba gerando um estresse em todo mundo e, infelizmente, acho que muitas pessoas não estão sabendo lidar com isso, né? Então, eu vejo isso como um grande problema para a sociedade como um todo, de como a gente vai lidar com isso. Não é à toa que várias pessoas estão falando, não, pô, eu vou para casa, eu vou para vou para o escritório, eu vou para o cowork, eu vou para onde for, mas não querem ficar em casa. Por quê? Não querem misturar esse negócio. Quando perde o papel da casa, esse estresse acaba aumentando e prejudicando a sociedade como um todo, né? E aí a gente vira uma sociedade doente, não saudável e principalmente mental, né? Que acaba prejudicando como um todo. Então eu cansei de ver pessoas realmente tristes, infelizes, com burnout e tudo mais, e a gente está dando todo o suporte possível para ver as pessoas melhorarem. Pô, que legal a tua resposta, né? Singelamente, somos humanos. Essa vulnerabilidade e de nos reconhecermos, né, como parte do todo e não naquela visão de que somos o topo da cadeia alimentar, né? Uma visão humana de se colocar em cima. E nos reconhecermos na nossa humanidade, na nossa vulnerabilidade. E acho que isso, o que você trouxe é bem bonito porque ressoa também com uma coisa que eu tenho trazido nas empresas, assim, que é a própria palavra home office. Ela tem um simbolismo muito forte, que ela virou um símbolo mundial, né, mesmo em inglês, porque ela tem essa home da casa, o office do escritório. Quando é que de fato foi separado? A gente talvez tenha criado esse templo meio que numa ilusão de fuga, né? E num momento de uma sociedade muito separada, dividida. E o ser humano ainda naquela coisa da caixinha, onde vem lá da escravidão, onde, cara, você trabalha, come e dorme. E aí vem o mundo capitalista, mais depois da Revolução Industrial, organizou isso, mas você tem um salário, você é livre, mas você trabalha, come e dorme. Trabalha bem aqui, vai embora e volta amanhã cedo. E hoje um mundo, como você disse, as pessoas têm a sua independência na mídia, mas continuam tendo esse... E aí, na minha opinião, só veio à tona, né? Só veio à tona essa... Tem que integrar a vida pessoal com a profissional, vida emocional com a racional, vida na família versus vida na sociedade. E aí o home office faz uma obrigatória reflexão desse equilíbrio entre as polaridades. E a palavra home office se torna uma só. Uhum. Então talvez esse é um simbolismo, né? Sair dessa guerra interna que a gente tá e o ser humano viver em paz. Porque a paz no mundo é possível, só depende de você. Uhum. Dá pra brincar com essa frase e falar assim, a paz no seu mundo é possível. Sim. Só depende de você. Sim. E você falou uma coisa legal que eu quero fazer um gancho também, Rodrigo, que estamos em guerra, né? Tristemente, olhar para isso numa guerra nesse momento da humanidade é quase que inconcebível, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso ontem, uma live lá no meu Instagram. Cara, mas tá aí, se tá tendo é porque tá dentro de nós, de alguma forma. E a guerra da pandemia. Poxa, que loucura, né? E que tristeza, tanta gente morrendo, tanta gente sofrendo. Você falou, o pessoal da linha de frente. Você falou, a gente já estava em guerra, tá? Mas a minha compreensão é que a gente já estava em guerra muito antes, né? Sim. Até hoje, um mês de guerra lá na Ucrânia, não morreu por dia a média que morre no Brasil de morte violenta por arma de fogo. Uhum. Então a gente vive no Brasil há 20 anos uma guerra de proporções muito maiores que a da Ucrânia, da Síria, do Afeganistão, do Iraque,
somadas, morrem 60, 70 mil pessoas por ano no Brasil. Em 10 anos são 600 mil pessoas, em 20 anos são 1,5 milhão de pessoas que morreram. Então assim, poxa, será que essa guerra lá fora, será que a guerra da pandemia, será que a guerra interna do home office não é pra chacoalhão, desperta pra estar em paz e vamos olhar pro lado e ter um pouco mais de compaixão e resolver os problemas que a gente já tem condição de resolver? E pra isso só consciência e integridade é o nosso melhor vindo à tona do mundo. Eu acho que a gente está vivendo num mundo muito polarizado, né? Sem Eu dúvida. acho que esse que é o problema. Ou é entendeu? A ou Z, não existe B. E isso acaba gerando Um emburrecimento. emburrecimento, exatamente. Porque o princípio do contraditório, do direito, é você ouvir a outra parte para chegar à conclusão da melhor, do mais próximo da verdade, né? Ou do meio termo, ou o caminho do meio no budismo, ou do aquilo que fere menos possível, o denominador comum, né? E do ponto de vista do aprendizado, como é que você aprende? Pelo contraditório também. Porque se você estudar só o criacionismo e não estudar o evolucionismo de Darwin, você vai ficar com uma visão limitada da vida. Se você estudar só Darwin e não der uma chance, sou bloqueado na ciência, Darwin falou, Darwin já caiu um monte de conceitos que não servem mais. E hoje a genética, a biologia e várias ciências novas da física quântica estão mostrando que, cara, Darwin estava certo até a página B. Então, se eu vou ficar limitado, quantas coisas que eram ciência, verdades, abre aspas, absolutas, fecha aspas, até um tempo atrás, é que hoje caíram em desuso. Como que evolui isso? Olhando por vários pontos de vista e prisma. Então, esse é um ponto de vista da integridade também. Não pode ser um ponto só, tem que ser múltiplo olhar. Mas eu acho que isso faz uma ligação com o que a gente estava falando da quantidade de informação que tem hoje. Sim. E do Google que ninguém vai do 2, 3, 4, pega logo ali o primeiro. E o que está ali no começo, muitas vezes ninguém julga se é verdade ou se é mentira. Já acredita como... Isso. Eu tinha um professor na faculdade, conhecido, Luiz o Pondé. Sim, poxa, filósofo. Filosofia, que era muito bacana, que ele fazia o seguinte. Ele trazia líderes religiosos e tudo mais para dar uma palestra pra gente, uma apresentação. E ele falava, olha, vocês têm que questionar tudo, não é para acreditar. Aqui vocês são neutros, então realmente questiona tudo. Por quê? Porque não é para deixar ser influenciado ali. Então a gente tem que questionar se é aquilo, a gente tem que se aprofundar. Não adianta simplesmente ficar só na primeira página, raso, e não ir profundo no tema, senão a gente acaba entrando em problemas, né? Muito graves e acaba prejudicando toda a sociedade. Muito interessante isso, né? Dá o benefício da dúvida pro teu próprio pensamento, pra tua própria fala, pro que o outro tá falando. Eu escutei também um mestre, o Pondé, então, admiro também, um cara que traz reflexões profundas, né? Então, não tive a honra de ter tido ele de professor não, mas fica aqui um abraço. Ele não era conhecido, mas agora ele tá conhecido. Esse movimento que eu tô vendo aí de você, né? Rodrigo Rocha, trabalhando os outros R's da rotinas e rituais. Conta pra gente, como é que isso chegou pra você? Isso tem a ver mais com técnica, com um projeto, uma busca espiritual, um sentido de vida? O que vem por aí? Conta pra gente. Eu sou uma pessoa que sempre estudei bastante. E alta performance é uma coisa que eu gosto muito. Não é à toa que eu gosto de subir montanhas, gosto muito do esporte, e eu trouxe isso do esporte. E aí eu comecei a tentar entender quais são as rotinas e os rituais e as ferramentas que essas pessoas de alta performance utilizam para atingir, né, o seu melhor físico, emocional, espiritual. E aí a minha ideia realmente é entrevistar pessoas para poder trazer isso e aplicar na minha vida. Que legal. E aplicar e ajudar a vida das pessoas. Então, e compartilhando isso compartilhando, exatamente. Então eu sou uma pessoa que acredita muito na questão de compartilhar o conhecimento. E eu acho que todo mundo aqui, independente se você é conhecido ou não conhecido, você tem alguma coisa para dividir. E essa coisa para dividir pode ajudar muitas pessoas, né? Acredito que uma simples frase pode mudar a vida, transformar a vida de uma pessoa. Então é isso que eu tento fazer um pouco. Além de aprender, dividir esse conhecimento com as outras pessoas. E olha que fantástico, quando você divide, né, compartilha o conhecimento, você não fica com menos, né? Exatamente. Então ele é exponencial da multiplicação da abundância divina. Então gratidão. E olha,
Tem muito a ver com a Escola da Integridade, fica de público aqui que tem que estar junto nessa história. Gratidão por estar trazendo isso. Mas pra gente ir deixando esse gostinho de quero mais, eu tô vendo que vai vir livro novo aí também no futuro, né? Mas eu quero saber se além do Rodrigo montanhista, o Rodrigo pai, o Rodrigo ser humano, o Rodrigo filho que gosta de valores, o Rodrigo Rocha, que é vice-presidente da UHG, autor de 2 livros já, né? Toda essa tua trajetória profissional, pessoal, quem é de verdade o RR, o Rodrigo Rocha? Quem é esse ser que sonha? Quais são os seus sonhos mais reais, meu cara? Eu acho que Rodrigo Rocha é uma pessoa inquieta, que ele não gosta da zona de conforto. Eu acho que se pegar toda a minha trajetória, o conforto para mim é o desconforto. É estar nessa zona de desconforto. Eu não gosto de me sentir estagnado e não crescendo. Então, às vezes eu posso parecer um maluco beleza, né? Dizer aos Seixas aí, de pulo de uma coisa para outra e tal. Ele era sábio, hein? Ele era sábio. Mas eu, na verdade, tô, entendeu? Tentando evoluir. E essa evolução, às vezes, realmente você vai para a esquerda, às vezes você vai para a direita e você fala, pô, esse cara é maluco. Não, simplesmente ele está evoluindo. Ele já chegou à esquerda e está lá na direita. Perfeito. Então, esse é o Rodrigo, é uma pessoa que não gosta da zona de conforto. Sou uma pessoa que sou questionador. Às vezes a sociedade está falando, eu quero ir para B, quero questionar, quero trazer ideias diferentes. E não é para ser o radical, entendeu? É simplesmente para agregar, porque eu acho que a diversidade é o que o mundo precisa. Sem dúvida. Né? E qual é o sonho grande? É compartilhável? Qual é o seu maior sonho? Eu acho que o meu sonho grande é ajudar pessoas a abrir o coração e tomar decisões com o coração. Eu acho que... Tamo junto, hashtag. O mundo tá muito gelado e precisa ser mais calor. E eu acho que tomar decisão pelo coração é uma coisa muito importante para a gente ter mais compaixão. Eu costumo dizer que quanto mais tecnologia a gente está vivendo cada vez mais no mundo tecnológico, a gente precisa ter mais compaixão, dobrar a compaixão. Maravilhoso. Se sonha junto já é realidade, né? Eu esqueci de dizer, mas olha, estou tendo a honra hoje de entrevistar aqui o Rodrigo, mas tem uma frase, um depoimento do Rodrigo na contracapa do meu livro, então eu já tinha tido a honra de ter aqui, então é verdade. Vai lá, você não viu ainda, pega lá. Gratidão por isso também, Rodrigo. E pra gente fechar, aquela pergunta final, eu chamo de um quadro filosofando, que é qual a mensagem ou reflexão final que você quer deixar para os nossos ouvintes, amigos e seguidores, e com isso já fica a minha gratidão aqui. Acho que a grande mensagem que eu tenho para deixar, eu acho que é ligar com tudo que a gente está falando aqui, não deixa para amanhã, eu sei que pode parecer um pouco clichê, tá? Mas não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso vem ligado à questão do presente, vem ligado à questão de tudo. E a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente passou por muitas dificuldades, a gente acabou perdendo pessoas próximas e tudo mais. E quantas vezes você já parou para pensar e falou, putz, eu poderia estar um pouco mais próximo, poderia ter falado mais uma vez eu te amo. Né? Mas eu não vou falar te amo porque amanhã eu ligo para ele. Será que tem um amanhã? Sei que eu estou indo muito profundo nisso, mas vive o presente, não deixa para fazer amanhã, porque você pode se arrepender. E a vida é curta, a vida é muito curta. Eu estava parando para pensar aqui, ontem eu fiz 40 anos de idade. Oh, meus parabéns! É muito curto, passa muito rápido. Então foca no presente. Cara, essa tua mensagem é linda, eu sempre gostei dela e eu vivo isso, né? Tento a busca disso, que é a busca da integridade. Eu já falei que eu ia agradecer e falar, mas não consegui. Por quê? Você trouxe um gatilho super gostoso pra mim, que a gente falou do seu pai aqui, mas o meu pai, a vida inteira me falou essa frase, principalmente quando na minha juventude, então eu quero deixar aqui registrado um beijo no coração, na alma do meu pai, eu dou na bochecha quando eu encontrar com ele de novo, da próxima vez. Meu pai sempre me disse essa frase, Rodrigo, gratidão por trazê-lo de volta. Deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. E às vezes era no tom de bronca. mesma coisa. Você tá procrastinando. Cara, arruma essa pia hoje, né? Então, meu pai, gratidão pelos teus exemplos, os princípios, e gratidão ao seu pai por ter, né, sua mãe ter concebido e trazido você, a sua vida no mundo.
Gratidão, Rodrigo Rocha, por esse papo, essa profunda, sem dúvida nenhuma, vai contribuir com o caminho da integridade, das pessoas que nos seguem, da Escola da Integridade, dos líderes e dos futuros líderes das empresas. E, sem dúvida nenhuma, estamos aqui no nosso propósito de contribuir para uma sociedade mais íntegra e mais consciente. Gratidão. Obrigado. Só tenho a agradecer pelo convite, foi uma troca muito boa. Sempre aprendo muito com você. E vamos marcar as próximas vezes aí, que eu gostei agora. Muito bom. Idem. Valeu. Obrigado.